Olá, olá! Seja bem-vindo, vai chegando, que tá no ar mais um episódio do GuaíbaCast, o teu podcast sobre o berço da Revolução Farroupilha, o teu podcast sobre a nossa cidade, a nossa Guaíba. Hoje com uma edição muito especial, uma edição focada nas nossas mulheres. Março, esse mês dedicado às mulheres, com duas convidadas para lá de especiais que vêm abrilhantar esta bancada e com um papo que vai falar sobre as questões profissionais na política, no empreendedorismo, mas também as questões que envolvem o lado pessoal, a maternidade e como que é viver nessa nossa cidade bela da região metropolitana, que é a cidade de Guaíba. Eu estou falando de Simone Boneberg e também da Letícia Maidana. Mas antes da gente começar, aquele super pedido. Nos segue nas redes sociais e ativa o sininho do nosso canal no YouTube para quando tivermos outros episódios do nosso GuaíbaCast, tu já possa estar sendo avisado, ativado e puder também acompanhar junto com a gente estes novos episódios. O GuaíbaCast tem o apoio aqui da Imob Sul. Então a gente já começa o nosso novo episódio do GuaíbaCast agradecendo ao Gilberto e ao Mário da nossa querida Imob Sul por essa grande parceria. GuaíbaCast, o teu podcast sobre o berço da Revolução Farroupilha. Eu sou a Claudinha Jardim e já começo agradecendo. Olá, olá, muito bem-vinda Simone, muito bem-vinda vereadora Letícia. Olá. Por favor, com as considerações de vocês. Nossa, que coisa boa, mas duas mulheres falantes, hein, Letícia? O que tu acha? Eu e tu junto, a gente tá quase tirando no paro ímpar aqui, né? Eu acho que vai ser pouco tempo. Eu acho que vai ter que ter edição 2. Eu também. Opa, isso é bom, isso é bom. E eu já começo então, antes de vocês fazerem as apresentações de vocês, contando algo sobre mim, que as pessoas não sabem de repente. Opa, já adoro. Vamos lá. Comecei a falar antes de 1 ano de idade. Opa! Simpatia do pinto. Quem é que já soube da simpatia do pinto, gente? Não. Minha avó paterna com receio. A Claudinha não fala, tão bonitinha, né? A testa grande, vai ser inteligente, mas não fala, não fala. Vó pegou o primeiro pinto que nasceu, tinha que ser recém-nascido, né? O primeiro pio do pinto foi na minha boca, no outro dia comecei a falar, não parei mais. Só que aí, Simone, enquanto eu e tu vamos falando, tem a Letícia que canta. Gente, tu já pensou? Que maravilha! Deu, então reuniu tudo. E essa simpatia, tu sabe que ela é bem conhecida, né? Os antigos sempre faziam esse tipo de simpatia. Então a simpatia é forte aqui na cidade, porque essa simpatia eu já tinha escutado. Ó, viu? Viu só? Coisa boa. Gente, então eu quero realmente deixar aqui o meu imenso carinho. Claudinha, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Simone Boneberg, eu sou filha de Guaíba e estou muito feliz de participar do GuaíbaCast, gente. Já cheguei aqui adorando, coloquei todo esse aparato. Disse, gente, eu tô muito fina com isso. A Claudinha deu risada, né? Eu e a Letícia, né, Letícia? A gente já tá aqui, a gente não quer mais sair do GuaíbaCast. É verdade. Aproveitando também a oportunidade de te agradecer, Claudinha, por essa oportunidade de poder estar aqui nessa tarde. Já está muito agradável desde o momento que a gente chegou aqui Verdade. no estúdio. Já nos olhamos, já deu aquele brilho nos olhos. E com certeza tem tudo para bombar. O GuaíbaCast já é a novidade da cidade. E eu desejo muito sucesso, porque tu é muito merecedora. Que coisa boa, gente. Então, essas mulheres vão estar aqui nesse super bate-papo do nosso podcast de hoje e eu te convido a ficar até o final para ouvir tantas coisas bacanas que elas têm para nos contar. A Simone, que além de formada, né, palestrante, empreendedora, atualmente ela é pós-graduanda em teologia. Então, olha quanta coisa, quanta reviravolta tem aí para Simone estar nos trazendo. E a Letícia, que, como eu falei, né, é musicista, cantora, regente, mas também vereadora em primeiro mandato na nossa Câmara de Vereadores. Nós temos 2 mulheres vereadoras e a Letícia, então, uma destas nossas vozes femininas na Câmara de Vereadores. E eu já quero saber, Simone, tu é natural de Guaíba, mãe de uma menina, conta pra nós, ela nasceu onde? Porto Alegre? Exato, sabe, Claudinha, que Guaíba é um lugar que para mim é muito especial. Eu morei fora um tempo, fiquei 3 anos em São Paulo e confesso para vocês que
a falta da cidade era tremenda. Hoje, quando eu estava estacionando, ainda olhando essa imensidão, Rio Guaíba, pensando que lindo delícia demais. nós podermos viver nesta cidade, que é de fato uma cidade agraciada por Deus, né? Então eu nasci aqui no Hospital Livramento. Meu pai também é da região, meu pai é gaiteiro, hein, Letícia? Oba, Vamos fazer aí, ó, oba. uma dupla. Minha irmã também toca violão. Já vamos aproveitar e mandar um beijo, né? Pai, Lívia, pai alemão. Lívia, mil beijos pra vocês. Alemãozinho amo da muito. acordeon, o pai da Simone, um super beijo. Lívia Boneberg, que toca violão Exato. muito bem. E o pai, ele teve realmente aí uma grande estrutura, pensando na minha educação de palco, porque eu me lembro que eu era pequenininha e ele já me mostrava o palco, o microfone, a gaita. Eu não aprendi a tocar, não aprendi a cantar, mas pelo menos eu aprendi a falar em público, que é Mas algo... tu dançava, né? Sim, eu dançava no CTG, exatamente. Porém, eu nunca cantei, né? Então eu dançava, mas não cantava. Mas tu tens um timbre lindo, tu sabe disso, Ai, já te muito disseram, obrigada, né? Letícia, Um muito timbre obrigada. lindo, Por isso forte. eu trago já de família. O pai tem uma voz muito bonita, o pai declama, e eu trouxe muito isso dele, de gostar do palco, de gostar de falar em público. Então isso é algo muito forte em mim. Então fez com que eu... Tu chegou a fazer passarela também, Simone? Sim, fui Miss da cidade. Foi, né? Fui Miss da cidade. Miss Guaíba, Fui Miss Guaíba, Garota. depois fui para o Rio Grande do Sul. Bom, todos os desfiles, lembra? Rainha da Indústria e Comércio. Comércio. Eu Sim, lembro, eu tava... eu lembro disso, claro. Exatamente, porque eu e tu, a gente era colega, né, gente era Claudinha? colega. Gente, Exatamente. eu e tu, a vamos gente era abrir colega. aqui a coisa toda. A Simone era aquela colega da 8ª série, que na época era até a 8ª série. Se tirava 9,5 em português, ela chorava. Verdade. Era Mas bem como eu CDF. também chorava, eu não posso falar nada. É verdade. E eu e a Claudinha, gente, era muito interessante, porque a gente tinha... Era saudável, era uma rivalidade saudável daquela situação. Quem é que vai ser a líder de turma? Quem é que vai ser a líder do Grêmio Estudantil? Isso aí. Muito bom, muito bom. E era muito bacana. gostoso. Eu vejo que esse tipo de colega, quando a gente tá nesse nosso nível de formação, como é importante nós termos essas referências. Essas colegas que nos inspiram. Olha, a Claudinha sempre quer ser líder estudantil, líder de Grêmio. O Vivo também, que hoje é nosso secretário também, estava sempre envolvido com isso. Isso faz com que a gente cresça, né? Isso faz com que a gente se inspire nas pessoas. E, Letícia, é uma turma que se acompanha. A Fábia Bellini, que hoje Fábia é a Bellini, nossa amada. presidente do CODIM, é dessa Sim, turma de exatamente. colegas. Essa turma de colegas. Deu uma turma Deu uma boa, leva né? boa, Deu uma hein? baita Deu uma turma. leva boa. Opa, exatamente. E a Claudinha, eu lembro... Sem muita modéstia Nossa, aqui. gurias. Top. Não, e a Claudinha, disso aqui que eu lembro ainda, eu lembro que ela ainda saía da escola, e por isso que eu te falo, Claudinha, tu me inspirou muito, sabia? Porque ali no Coelhão, eu lembro que tu ainda ajudava teu pai, não era? O pai tinha um bar. Tinha um bar ali no Coelhão, e a gente jogava e a Claudinha tava lá trabalhando depois da trabalhava. escola. Então, nossa, que bacana isso, sabe, Claudinha? Eu lembro de ti ainda lá. Eu pensava, nossa, eu tô aqui jogando vôlei, a Claudinha tá lá trabalhando, eu preciso trabalhar também. Que daí eu comecei a Atendia trabalhar no numa loja da balcão. região. Atendia no balcão. Ô, Exatamente. gurias, falando em inspiração, deixa eu abrir Vai, abrir vai. aspas E a aqui. tua? Porque tu falou que ela te inspirava, né? Sim. E te inspira. E quando eu cheguei lá na Câmara, vou para a Câmara já, passando para a Câmara, quando eu cheguei lá para trabalhar como assessora e comecei a ver ela em tribuna falando, eu disse, eu quero ser como ela. Sim. Porque quando ela começava a falar, podia vir a pessoa que fosse depois. Não tinha, sabe Verdade. quando perdia o brilho? Verdade. Então, tu me inspira até hoje. Eu sempre falo, tu é uma inspiração para mim, política, como mulher, como mãe. E um dia eu chegarei lá. Tô longe ainda, longe. Ah, tá, gurias. Mas quero chegar lá, por essa questão que a Simone trouxe, de tu inspirar a gente a ser melhor. Então, Verdade. Mas por a isso- gente tem que ser mulheres que vai dando a mão uma para outra e se ajudando e querendo que as mulheres consigam ir evoluindo, né? É assim que a gente vai conseguir, Exatamente. inclusive, ter uma sociedade diferente. A gente é mãe, por exemplo, eu tenho meninos, né? Sou mãe de meninos, vocês são mães de meninas, né? Sim. Casualmente é o contrário aqui. São o futuro da nossa cidade, né? A tua filha estudou no Santa Rita, onde os meus meninos estudam hoje. Eu estudei e lá. Tu estudou lá, a gente estudou no Gomes já, né? Isso. No Cônego Scherer também. Então, a gente é cria da cidade, quer que a cidade vá evoluindo e a gente vai plantando essas coisas que é pro bem. Tu começou na Câmara como assessora e hoje é vereadora, né? Tu começou com o Isso, Jonas, isso. nosso saudoso Jonas, Isso. que era meu colega de sentar junto na tribuna, da gente
conversar e aprender muita coisa junto. Grande mestre. Nossa, um baita professor. Quando eu falei para ele que eu queria ser vereadora, eu cheguei com um caderninho lá. Foi muito engraçado. Eu cheguei, Jonas, porque a gente participava da mesma igreja, né? Desde sempre. E eu cheguei com um caderno com 100 nomes. E ele disse, bom, isso aí é o começo. Então, vamos agora para a parte política, para a parte legislativa, para saber o que um vereador faz de verdade. E foi aí que surgiu o convite dele me levar para a Câmara. Lá eu trabalhei 4 anos como assessora, vi no dia a dia a realidade de o que é uma função, o que é uma atribuição de um vereador. E, para mim, foi maravilhoso. E, desde o início, ele sempre acreditou muito em mim. Isso me deu muita força. Uma segurança. Claro. Isso, muita força, porque ele era uma pessoa que já tinha 5 mandatos, né? Mas nem todo mundo é assim, né, Letícia? Pela experiência assim, que a gente vê, tem ainda algumas barreiras que as mulheres, detentoras de mandatos têm, né? Tem alguma situação assim que tu passou na Câmara, ou como assessora, ou como vereadora, que te trouxe algum constrangimento? Vamos fazer abrir o coração aqui, bastidores, assim, não precisa citar nomes, mas que te trouxe constrangimento, ou alguma coisa assim que, tipo, poxa, tu que é mãe, né, de uma guria, eu não gostaria que a minha filha passasse por isso na vida dela, que eu passei por essa situação. Até de constrangimento não, Claudinha, mas eu vejo, assim, do machismo velado, que para mim é pior do que aquele machismo exposto. Sim. O machismo velado, assim como os preconceitos velados, né? Então, de dizer que, admiro o teu trabalho, vai lá na tua força, mas tu vai ver, não está investindo, o partido não investe em mulher, não dá oportunidade para a mulher. Então, é mais uma coisa do falar. A gente tem um lema de ações e atitudes que eu admiro muito vocês, na gestão de vocês. Vocês falam, mas vocês agem. Vocês têm a mesma coerência ao falar ou agir. E lá, às vezes, as pessoas gostam de falar mais bonitinho, mas, na realidade, não... No fato mesmo, a oportunidade para a mulher não é tudo isso, não. Até porque somos só 2 mulheres lá na Câmara, né? Então, a gente está sempre levantando a bandeira de mais mulheres na política, mas não é fácil. O caminho é muito difícil e, para nós, mulheres, é mais difícil ainda, infelizmente. E, Simone, na área do empreendedorismo, assim, também tem essas barreiras? Ou é diferente, assim? O que tu tem para trazer? Então, foi interessante, né? Porque na época que estudávamos juntas, inclusive, você seguiu, né? Foi professora, seguiu na política. E eu fui exatamente para o comércio, né? Eu já fui para atender pessoas. Comecei aqui na região com a Rosaura Calata e a Janaína, né? No Boticário. Então, comecei a trabalhar com elas. Tinha 14 anos quando eu comecei na loja. Então, foi maravilhoso. Foi uma experiência grandiosa. Porque eu queria realmente, desde cedo, ter o meu dinheiro, né? Era aquela coisa que eu já dizia para minha mãe, agora eu tenho o meu dinheiro, né? Esses dias ainda estava comentando, comecei ganhando R$108, tá bom para vocês? Há quantos anos atrás? Não façam contas, por favor. Não, aí o meu marido, vamos calcular a inflação para ver como é que seria hoje. Exatamente. Então, e foi muito bacana porque uma loja aqui da região abriu as portas para mim, né? Uma menina que já queria trabalhar, que já queria realmente... Tinha uma visão diferente, exatamente, né? Que já queria... Um amadurecimento. Também. Exatamente, ter as suas próprias condições financeiras. E trabalhando na loja eu me encantei pelos cosméticos, então lá eu me encantei pelas maquiagens, os perfumes, os hidratantes. Eu disse, gente, é isso que eu quero. Depois, quando eu comecei a fazer minha faculdade de administração, eu até tentei ir para a área do banco. Trabalhei aqui no Banrisul, trabalhei no HSBC, né? Mas não gostei, gente. Eu voltei para a área de cosméticos, que foi aí que eu comecei na Avon, onde eu fiquei por 16 lindos anos. Então, porque realmente a área da cosmetologia me apaixonou, né? Fez eu me apaixonar. E foi uma área em que eu viajei pela Avon mesmo, eu viajei do Oiapoque ao Chuí. Nossa! Eu conheci todo o Brasil, sim. Uma experiência de vida, além da questão profissional, uma experiência de vida, né? Gigante, fabuloso. Sim. Treinei outras mais culturas e motivação. Treinei mais de 5.000 mulheres tranquilamente nesse Brasil afora. E aí, só que a minha vida era dentro de uma mala. Na época eu não era casada, na época, né, eu não tinha filhos. Então, eu pegava a mala, eu dizia, você mora onde? Meu endereço é dentro da mala, é no aeroporto Salgado Filho. Com a maternidade já mudou um pouco. Claro, com a maternidade. Na verdade, no casamento já mudou. Então, desde que eu me casei, aí o meu esposo dizia, nossa, mas eu te largo no aeroporto domingo à noite, só te busco na sexta. Como é um casamento muito moderno, né, pro meu gosto. Eu acho que a gente vai ter que reavaliar essas tuas viagens. E aí que eu consegui uma gerência na área de vendas aqui da região.
Então, aqui na região eu estava há 7 anos, né? Mas eu fiquei 9 anos viajando. 9 anos eu viajei pela Conheceu várias histórias de vida, né? Porque tem muito isso, né? Por exemplo, a Letícia, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, foi revendedora Avon. 4 anos. Exatamente, Durante exatamente. 4 anos, apaixonada, foi pelo mesmo intuito. Eu disse, eu quero ter o meu dinheirinho, quero ter... Eu tinha 18 anos. Que bacana. Foi 18 anos quando eu assinei. E durante 4 anos foi uma renda muito boa, porque é uma marca boa de vender também. Não Sim, e a venda direta, né, Podemos Letícia? fazer o que a gente quiser. O GuaíbaCast é nosso. Maravilhoso. E as clientes eram fiéis, né? Então, Exatamente. chegava a revistinha, já mandava para as casas, papapá. É que, claro, gente, muita coisa tá mudando agora com esse boom de internet, aplicativos e tal. Mas nós temos um momento, assim, que receber a revistinha e folhear e esperar aquele momento para escolher o teu produto né? E poder experimentar o perfume. Cheirava na folha. Cheirar na folha, Exatamente. ganhar a Quase amostrinha do batom, era maravilhoso, né? Exatamente. Isso marcou a nossa infância, né? Sim, Isso marcou. sim. Todo mundo tinha uma representante Avon na sua porta. Eu aguardava as minhas ansiosamente. Muito legal. E a venda direta, Claudinha, proporciona para todas as mulheres a independência financeira. Muitas vezes é a forma de começar, Claro. justamente pela questão de, às vezes, ou o casamento, ou a maternidade, mãe solo, não tem uma rede muito forte que possa estar colaborando, precisa igual de uma autonomia financeira, é assim que inicia no mercado, né? Exatamente. Então, eu vejo que as grandes empresas de cosméticos já despertaram para a venda direta, né? E se vocês forem olhar hoje, nós temos aí a Avon, Natura, Mary Kay, né? Agora nós temos uma empresa que eu estou adorando, que inclusive esses dias estava conversando com algumas meninas, que é a Doterra, que fala de óleos essenciais para que a gente, né? O poder dos óleos. E aí eu disse, gente, é tanta empresa de venda direta aí que só não ganha dinheiro, Claudinha, quem não quer. Né? Aquela pessoa que realmente não quer, porque nesse Brasil afora, que eu dizia quando eu fazia o campo, né? Eu cansei de chegar em casas de mulheres, que eu via aquela mulher ali com 5, 6 filhos, muitas vezes desnutridos, e a pessoa, quando eu olhava e oferecia uma oportunidade, ela me dizia, não, eu já tenho um Bolsa Família de R$300, dá para eu comprar meu arrozinho com feijão, tá ótimo. Eu pensava, gente, né? Aí eu às vezes chegava em outra mulher, na mesma rua, com a mesma situação, com a mesma quantidade de filhos, e ela dizia, o que eu faço para ganhar mais dinheiro? O que eu faço para mudar a minha condição de vida e dos meus filhos? Então, isso é atitude, né? O que diferencia uma pessoa da outra é a sua atitude. É o que você fará para mudar a sua realidade. Tem pessoas que querem que caia do céu. Gente, não vai cair. Não vai. E, inclusive, nem chuva ultimamente tem que Mas dá o primeiro passo, que às vezes é o que deixa alguns estagnados de não conseguir, né? Amanhã eu penso, amanhã eu vejo, um receio talvez de falhar, do que os outros vão dizer ou julgar, mas ao mesmo tempo tem gente que começa e vê que a coisa vai dando certo e se empolga e se motiva e muda a sua realidade. Tem alguma história assim bacana de alguém aqui de Guaíba que te marcou, por exemplo, que te emocionou, alguma coisa assim? A minha principal representante aqui de Guaíba, a Maria Aparecida, começou vendendo Avon lá na Vila Holanda, de porta em porta. O sonho dela era ter um carro, ela não tinha nem carteira de habilitação ainda na época, ela era costureira, estava muito infeliz. A Josi, tu conhece, a Letícia, que trabalhou em Jonas a vida inteira, exatamente, a Josi, filha da Aparecida, disse para ela, mãe, tu precisa sair dessa máquina de costura, porque ela ficava costurando o dia inteiro. E ela estava depressiva, ela queria falar com as pessoas, ela queria mudar de vida. E a Josi disse, mãe, vou te colocar para vender Avon. Eu disse, mas eu nunca vendi nada, eu só costuro. E ela disse, pois então, chegou a tua hora, vamos mudar de vida, vamos vender Avon, e tu vai começar, e tu vai bater de porta em porta, e tu vai falar com as pessoas. E ela começou, gente. Hoje, a Cidinha, carinhosamente como eu a chamo, é a maior representante da nossa região. Já está no 3º carro zero, feliz da vida. Que legal. Tem uma loja na casa dela. E realmente é uma pessoa que me inspira muito. E são histórias da vida real de pessoas que tiveram que dar o primeiro passo. Exatamente. E que, poxa, é possível, mas não é fácil. Tu tem que te desprender de algumas situações para conseguir outras. Estar na Câmara não é fácil, né? Um outro exemplo, a tua vida
dentro de uma rede social tem momentos de dor, assim, porque tu é julgado se tu vota sim, se tu vota não, se tu te pronuncia, se tu não te pronuncia, né? E quantos anos tem a tua filha, Letícia? A minha filha tem 15 anos, a Manuela. 15 anos, a minha princesa, a minha joia mais preciosa, a minha filha. E como que é pra ela lidar com essa questão? Porque na assessoria tu fica nos bastidores, tu tem assim um tempo diferenciado, né, com mais qualidade, mas agora estando nesse protagonismo, né, tu é a detentora do mandato, fica um pouco mais ausente. Da mesa diretora, como é que é? né? Esse é o terceiro ano, terceiro ano consecutivo para uma mulher, e é histórico, né? Porque nunca uma mulher por 3 anos esteve na mesa diretora. E eu consegui. Eu fui batendo recordes lá na Câmara. Também montamos a primeira mesa diretora somente com negros, que foi algo histórico aqui também no município. Então a gente vem fazendo história e quebrando tabus aqui. E eu tenho mais a minha função com a igreja, né, Claudinha? Então, eu tenho o dia de semana, o dia a dia, que o vereador é de segunda a segunda trabalha para as pessoas, né? De segunda a segunda, tu sabe bem como é que é. E fim de semana a gente tem mais as nossas funções com a igreja. Então, é difícil equilibrar essa questão de casa, família, mas eu tento sempre tirar sábado de manhã para minha família e domingo de manhã, porque domingo à noite a gente já tem evento, já tem culto, já tem cooperação, tipo de orquestra, de coro, de tudo. É uma função. Qual é a tua igreja, Letícia? Assembleia de Deus. Ai, que a bacana. vida toda, nasci lá dentro, minha família toda é de músico, pastores. Então eu já cresci nessa rotina também pegada, sabe? E claro, indo pra Câmara as coisas ficaram mais apertadinhas um pouco, mas é uma coisa que eu amo tanto, Claudinha, eu amo tanto quando chegam as mensagens e você me ajuda nisso, nós estamos com um problema aqui, e é um trabalho que o vereador, ele não faz nada sozinho, né? A gente fiscaliza, a gente propõe, a gente faz as leis, mas a gente trabalha com a rede, então eu sou muito grata ao pessoal da prefeitura, secretarias, que aí dá um rolo de esgoto, já ligo pro secretário, tá com problema aqui, tal, já agiliza, e aí vai pros guris do mobilidade, e vai de uma secretaria para outra, e é o trabalho em rede, trabalho em conjunto, que antes eu nunca tinha visto aqui no nosso município, né? Quero deixar registrado que é algo que aconteceu nessa gestão, e é muito bacana, e aí a gente consegue fazer as coisas acontecer em grupo, em conjunto. Muitas vezes pode parecer uma coisa tão pequenininha, mas para aquela família, para aquela pessoa, é o problema do momento que está angustiando, né? O esgoto que está entrando dentro de casa, a rua que está sem iluminação e a filha chega tarde do colégio. Então são coisas que são muito significativas, né? São muito significativas. O vereador faz essa articulação mais forte, assim. Ele representa as pessoas, né? Por isso que a gente está lá para representar e fazer chegar onde tem que chegar aquela coisa que está perturbando e incomodando ele. Exatamente. E sabe que eu olhando para vocês falando aqui, que tremendo isso, porque eu nunca, gente, eu sempre me preocupei muito com uma opinião alheia. De entrar numa rede social e daqui a pouco ter haters, pessoas falando, né? Então eu pensava, gente, como eu lidaria com isso? Porque na época eu lembro que em Grêmio Estudantil, lá no Cônego Scherer, a gente já recebia bilhetinho de haters. Na época não tinha rede social, mas tu recebia bilhetinhos manuais. De haters. Às vezes eu chegava no banheiro da escola, Claudinha, e tinha alguma coisa, alguns anônimos que escreviam na época na porta do banheiro. Simone me tirou o lugar do Grêmio, alguma coisa. Eu ficava assim, gente, quem escreveu isso pra mim? Sabe? Eu vou te pegar na saída. Exatamente, vou te pegar na saída. Mas a Simone, se fosse adolescente agora, ia ser influencer, né? Não, esse negócio, pensando assim, de make, postura, pela trajetória toda que ela fez. Ela que não tinha essa coisa toda de toda essa exposição que tem essa mídia, porque foi uma grande referência. E eu lembro de todas as colegas assim que iam fazer torcida nos concursos e tudo mais, porque tinham isso como uma referência, né? É verdade. Tem isso lá. Seria uma influência. Na época o que eu tinha era questionário que vocês também deveriam ter, que eu passava. Eu tenho questionário de todo mundo do Cônego Scherer, eu tenho questionário. Mesmo entregando a idade de todo mundo. Era pelo número, escolhia o número, passava todo mundo. Exatamente. Não, tempo bom, tempo maravilhoso. Gente, galera mais nova, se por acaso estão assistindo o GuaíbaCast, né? Questionário era um caderno que as pessoas, né? Era até o fim, cada folha tinha uma pergunta, onde a gente queria conhecer, as gurias queriam conhecer os guris na época e tal, como é que faziam o tal do questionário. Então, era de números, de 1 a 20, cada um escolhia um número e aí ia respondendo, né? Na primeira folha o nome, a idade, na outra, o time que torcia, comida preferida. E aí até, né, tinha
Gostava alguém da sala, coisas do tipo. Qual assim. era o mais bonito da escola, tinha de tudo no questionário. Exatamente. Eu tenho os meus Pegou guardados. isso também. Peguei. Tô só olhando, mas eu peguei. E me diz uma coisa, Letícia, algum projeto marcante, assim, nesses teus quase 3 anos de vereança, assim, que tipo, te emocionou? Os quantos, Claudinha? A questão de conseguir entrar com a lei, para ter nas escolas, para que fale sobre a Lei Maria da Penha. A gente fez uma alteração na lei orgânica muito bacana. Também com relação ao autismo, autismo e outras doenças não perceptíveis, né? A gente fez o colar do girassol, a gente fez uma lei para instituir aqui no município o uso do colar de girassol, até está tramitando e tal. Então, são coisas muito específicas, assim, pontuais. Não fiz muitas, porque foi algo na minha campanha que eu falei que a gente tem bastantes leis já vigentes. Tem que colocar Infelizmente, nem todas em prática. Então, eu fiz leis mais que eu consiga trabalhar. Então, foram algumas muito especiais. Da dependência química também, a gente fez uma muito bacana. E a gente fez a Páscoa Sem Fome também, que vai agora começar logo. Acho que agora. Eu já ia te falar algum projeto novo, assim, que A tu Páscoa já Sem possa Fome, contar já. pro pessoal. O que é essa Páscoa Sem Fome? Já nos Para dá as um pessoas de vulnerabilidade baixa, comprovados, tudo direitinho, receber uma cesta na semana da Páscoa. uma cesta básica. Uma cesta básica, aí mais rechonchuda, botar um chocolate ali, lembrar das crianças. Mas pelo né? cadastro, aí Pelo vai ter os cadastro, critérios. isso, tem os critérios, mas é pela Vai assistência social. eleição essa? Não, já votou. Já votou? Olha que legal. Já votou, foi aprovado. Então, bem bacana. Aí vai com uma lei inovadora, que é, então, Páscoa Sem Sem Fome. Quem não conhece essa lei, já fica a dica para estar pesquisando como é que é, até para se engajar na campanha de Páscoa. Até tem uma reunião com o secretário, conversar direitinho para alinhar. E a gente está sempre fazendo um projeto que vise alcançar as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, projeto de papel só para fazer a gente não faz. A gente faz algo que vai impactar realmente na vida das pessoas. Fazer a diferença, né? As desigualdades sociais, elas estão aí, a gente tem muitas coisas positivas na cidade, muita coisa acontecendo, mas tem muito trabalho pela frente. Exato. A nossa cidade tem um grande potencial, ela tem potencial na área de turismo, ela tem potencial do desenvolvimento econômico que é gigante e que também o turismo pode colaborar nisso. E com isso, mais empregos vão chegar na cidade e a gente sabe o quanto de trabalho que vai gerar também todas essas questões. Então nós sabemos que tem muita coisa para ser feita, não se fez tudo, ao contrário, muito trabalho pela frente, mas muitas coisas, muitas sementes plantadas para mudar essa realidade, né? De descentralizar alguns serviços, a gente poder atender as pessoas que mais necessitam também, né? De inovar, que nem a questão de uniforme escolar, material escolar para as crianças. Sensacional. Tu dá dignidade, né? Para o aprender, né? Sensacional. Foi incrível. Isso foi nunca visto antes na história aqui do município, né? E eu tive a oportunidade de poder participar de algumas entregas e as crianças numa felicidade. Ai, que lindas. Numa felicidade, num brilho no olho. Eles estavam iguais, né? A Sofia tem Então, 4? A Sofia tem 5 anos. 5? 5 anos. E ela Em é setembro ela falante, faz assim, 6 como é? anos. Conta um pouquinho. Não, a Sofia é que é interessante, né? Eu e o meu esposo, eu sou mega falante, e o meu esposo, Percebe-se. ele é super introspectivo. Então, o meu esposo mexe que quando a gente começou a namorar, foi no susto, porque eu comecei a namorar com ele de tanto que eu falava. Ele nem sabia, ele nem sabia. Eu tonteei o marido. E a Sofia, ela é exatamente igual ao meu esposo. Esses dias eu ainda tava falando pra ele, amor, que loucura, né? Eu carreguei 9 meses, eu engordei, gurias, 35 quilos na Nossa! gestação da Sofia. Sim, porque se for pra ficar grávida, Que Claudinha, fique bem fique grávida. bem grávida. Eu chegava nos lugares, as pessoas, quer comer alguma coisa? Eu quero comer tudo E que tu mais um tiveres pouco. e mais um pouco. Então foi assim, foi uma gestação em que eu engordei muito, tive pré-eclâmpsia, eu tô brincando, tá, gente? Não dá pra engordar assim, por favor. Não sigam esse exemplo. Mas foi realmente uma gestação bem desafiadora, digamos assim. E eu pensei, nossa, mas quando a Sofia nascer, ela vai ser igual a mim. Ela vai ser mega falante, Tamo vai adorar junto, um amiga, tamo microfone, junto. vai... O que aconteceu? Igual A o criança pai. é igual o pai dela. Ela... Bom, gurias, pra vocês terem noção, ela foge de foto. O pai dela foge de foto. Às vezes as pessoas vão no meu Instagram e dizem, nossa, Simone, por que tu não tem muita foto com teu esposo, com a tua filha? Porque eles não gostam, gente, porque eles fogem. É simples assim, entendeu? Me sinto no mesmo barco. A minha É filha, sério, Letícia? A minha filha tem 15 anos. Eu sou casada há 18 anos com meu esposo. Uhum.
E quando eu engravidei, eu digo, nossa, ela vai ser igual a mim, né? Comunicativa e cantora e vai pro lado da música. Que nada, guria. É meu esposo escrito. Sério? Ela é muito ela é muito seletiva. Ela é Sim. muito seletiva, ela tem 15 anos, é seletiva. Ela não é simpática nem um pouquinho. Desculpa, filha, a mãe falar assim, te expor em rede social. Gente, mas você tá falando da Sofia, porque a Sofia também não é simpática. A filha, desculpa, também tem 5 anos, mas também não é. Desculpa. Né, as pessoas esperam que seja, Não, mas e não as é. pessoas chegam assim nela, Manuela, não sei o que, achando que ela vai igual a nós, Sim, né? Igual a sim, mim. sim. Ela só faz assim, Gente, nem responde. Bom, eu Jesus. tenho 5 filhos, né? 5 meninos. Então eu posso dizer que tenho de todos os perfis e tipos. Mas fazer fotos também não é uma missão Não. fácil. Não gosto. Porque até reunir todo mundo, o que chegou primeiro já se estressou, porque o último demorou pra chegar, e o que tava feliz já começou a chorar, ficou emburrado. Então, ter foto de todo mundo, assim, às vezes não é muito fácil. Aí as pessoas começam, missão. mas não tem, não tiraram. Por que tá faltando um? Porque se emburrou, saiu chorando no meio do evento, no meio da festa. É um caos, é um caos. gente, é exatamente isso. Vocês sabem que agora, há um mês atrás, ontem eu até fiz uma live no meu Instagram falando sobre o meu batismo, porque eu me batizei, inclusive na Assembleia de Deus. Sim, que eu me coisa batizei na linda. Assembleia Não, já de queremos Deus. saber, já queremos saber Exatamente, tudo. foi tremendo, gente, foi tremendo, porque eu sempre tive um convívio muito forte, né, com congregações evangélicas, mas eu sempre ia em todos os lugares. Eu era a coroinha do Padre Romeu, lembra do Padre Romeu? Então, na Padre Romeu. igreja católica aqui, Aham, Nossa da Senhora do Matriz, Nossa Senhora do isso. Livramento. Eu era a coroinha do padre, eu ia em todos os tipos de congregações, templos, então eu acreditava em Deus e em todos os lugares. Mas eu tive um chamado ano passado, e um chamado muito forte. E esse ano, gurias, agora em fevereiro, dia 12, eu desci as águas numa Assembleia de Deus e me batizei. E foi a Amém. coisa mais linda do mundo. E eu digo para vocês assim que eu me encontrei de uma tal forma que comecei a fazer pós-graduação, então, em teologia. Exatamente, porque eu me encontrei nessa espiritualidade e eu percebo que as maiores dores das pessoas são as dores da alma. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, muitas vezes insônia que não deixa as pessoas dormirem à noite, gente. O sono é algo que é vital para a vida de um ser humano. E as pessoas não conseguem, as pessoas elas buscam medicamentos que, ok, tem medicamento para ser usado, é uma bênção, mas eu percebo que a falta de nós alinharmos corpo, mente, espírito é algo muito forte, é algo que está faltando. E quando eu encontrei esse propósito, eu percebi que eu posso capacitar ainda mais pessoas levando os mandamentos de Deus. Isso para mim foi chave. Porque assim, Claudinha, se tu parares para pensar, a questão dos mandamentos, de técnicas milenares, elas englobam qualquer tipo de religião ou crença. Porque, por exemplo, Claudinha, um dos mandamentos é não matarás. Tu acha correto matar alguém? Independente da tua crença, independente, tá? Da religião que tu hoje estiveres servindo. É correto matar alguém? Outro mandamento é honrar pai e mãe, independente do que o teu pai e a tua mãe fizeram para ti. Mas eu fui abandonada. Não importa, tu tens que honrar o teu pai e a tua mãe. Quem Isso tirou é a ruim? vida? Isso é ruim, entendeu? Não adulterarás, não cobiçarás o que é do próximo. Gente, isso é tudo. Se as É pessoas... ter a vida numa linha do bem, né? Exatamente, porque... Para e pensa, gurias, se hoje nós não tivéssemos, por exemplo, as leis de trânsito, ninguém poderia sair na rua, o trânsito seria um caos. O que é o caos? É tudo parado. Teriam tantos acidentes que ninguém conseguiria se locomover. Né? Então, quando nós falamos de leis, dos mandamentos milenares, são mandamentos que, se nós usarmos até hoje, com certeza, a vida de todo mundo, à nossa volta, melhorará. Então, depois de eu saber sobre isso, fui a São Paulo, fiz um treinamento de técnicas milenares, fiquei 4 dias com o Tiago Brunet, que ele é doutor nesse assunto, né? Então, foi maravilhoso. Fiquei com ele e, literalmente, fiz uma imersão de técnicas milenares. E é um projeto que está vindo por aí para capacitar pessoas pensando em ensinamentos que já estão dando certo há mais de 6 mil anos. Se dão certo há mais de 6 mil anos, com certeza darão certo nos dias atuais. Não é isso. Que decisão maravilhosa essa que tu tomou. Sim. A gente tem que, dentro dos princípios e valores da gente, falar daquilo que nos faz bem e falar com orgulho, né? Então, Exato.
É algo que tá me brilhando os olhos. E encontrar um propósito, né? E Deus faz maravilhas na vida da gente. Com certeza. Deus faz o agir dele de uma forma que, quando a gente acha que portas se fecharam, janelas vão se abrindo. Exatamente. Não tem nem O explicação. agir de Deus não tem explicação. Não tem explicação, é incrível. E a gente começa a passar por coisas, a vivenciar coisas e a fazer também coisas para outras pessoas pela vontade de Deus. E isso E eu é posso lindo. falar- Esse projeto, eu acho que vem, assim, para algo que a gente precisa muito, porque a pandemia deixou todo mundo muito machucado, né? O que já era Exatamente. muito forte. O Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas com depressão e com automedicação também, Perfeito, né? perfeito. Essa questão de valorização da vida que se fala tanto assim tem que ser intensificado. É verdade. E essa questão de saúde mental tem que ser melhor trabalhado, mas muitas vezes é também o que é falta assim de algumas coisas dentro do coração. E aí sem falar de religião A ou B, Sim. mas que nem tu trouxe aqui pra mesa agora de uma forma muito leve, né? Se a Exatamente. gente falar de coisas boas e querer coisas boas, se isso não é algo bacana para a vida de cada um, então o que vai ser? Exatamente, exatamente. Que é o que o Thiago Brunet fala muito. Ele diz, quando eu ensino técnicas milenares, eu ensino para empresários de todo o Brasil sem falar sobre religião. E ninguém me questiona sobre isso. Porque são técnicas que dão certo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E que a gente está falando do livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia, gente. Então, a Bíblia é o livro mais vendido no E que mundo tem até hoje. respostas para todas as perguntas que a gente vem a fazer, de todas as Exatamente, dores. exatamente. Então, independente de qualquer credo, né? E o brasileiro, ele não tem o hábito da leitura. E a gente precisa começar a desenvolver isso, porque qual é a diferença de um analfabeto e uma pessoa que sabe ler e não lê? Qual a diferença? Tu que é do magistério, Claudinha. Não, que pecado uma pessoa que sabe ler e não lê. Então, ela como se fosse... Ou aquelas que leem e também distorcem os contextos Perfeito. para fazer uma lavagem em outras, né? Exatamente, Então, isso da exatamente. interpretação é terrível também, né? Exatamente. Então, como nós precisamos levar isso adiante, esse é um dos meus projetos. Eu deixei 16 anos em uma multinacional, que eu digo que eu vivia dentro de uma gaiola de ouro, com todos os benefícios de uma Uma multinacional. segurança, né? Em com toda épocas a de segurança. desemprego e tantas coisas. Eu fui para o treinamento em São Paulo, dia 27 de janeiro, passei 4 dias, dia 7 de fevereiro eu estava deixando a Avon. Decidida. O nome do treinamento era Método Destiny, que é mude o seu destino. Eu fui para lá e vocês vão entender, eu jejuei 3 dias pedindo para Deus direcionamento, porque eu queria mudar o meu destino e eu queria ter um novo propósito na minha vida. Eu farei 42 anos e eu pensei, não é possível, gente. Eu tenho um propósito Não pode muito ser mais. só Não, não pode ser isso. só isso. Não pode ser só isso. É para isso que eu vim. Eu me questionava muito sobre isso, exatamente, sabe? exatamente. Eu fiquei 7 anos frequentando. É que a Letícia nasceu em lar cristão e às vezes tem as suas dificuldades também, principalmente com os jovens hoje, né, de seguir ali com os pais. Então tem as suas dificuldades Sim. do mundo, claro, mas é diferente quando diferente. se nasce num lar cristão. Então eu fiquei 7 anos indo na igreja e sem aquela questão. Tá, eu vou, não vou. Mas com esse receio do julgamento, o que vão Sim. falar? Eu já estava no meio político. Nossa, até que eu pensei, não, mas é a minha salvação, é o que eu quero para minha vida. Claro. O que eu vou deixar também para os meus filhos? O que eu vou mostrar para eles dentro do meu lar? Quando eu tomei, então, a decisão de mergulhar nas águas e me batizar. Ai, Então, que isso lindo, já Claudinha. tá fazendo 4 anos. Agora, Parabéns. nesse mês, agora fez 4 anos e muda muito. A gente começa a entender melhor os propósitos e que não é só isso, não é em vão e a gente consegue ganhar, parece que uma força a mais para enfrentar algumas coisas que sozinho a gente não conseguiria, se não realmente tivesse aí a mão de Deus, o agir dele, a gente não conseguiria. É sobre isso. mesmo. Se alguém me falasse há um ano atrás, tu vai sair da Avon, eu diria, imagina, eu vou me aposentar na Avon. Gente, na Avon eu tenho carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho previdência privada, eu tenho tudo. Tem eu uma tenho condição de vida eu bacana, tenho uma né? condição de vida, eu sou a gerente de toda a região, eu tenho 2.000 mulheres que estão aqui comigo. Olha essa força de vendas que eu tenho. Querendo ou não, por tanto tempo também, né? Mas é uma referência Claro, nessa região. óbvio. É uma Então eu tinha pessoa todos que os dentro benefícios. da região todas as pessoas te conhecem, tanto de vários Claro. meios sociais, enfim, culturais, políticos, né? Tem tudo isso. Exatamente. E aí lá em São Paulo, no Método Destiny, eu escrevi a minha carta, né? A carta de despedida.
E foi tão lindo, eu chorei tanto, mandei pro meu marido, meu Deus do céu, Simone, é sobre isso. O que tem nessa água que te deram pra tomar aí, mulher? Exatamente, eu lá em São Paulo, e aí eu falei, já. decidida. Confirmado. Mas é o agir de decidida. Deus, não tem explicação, como. porque Exatamente. alguém de fora jamais vai entender o que se passa Não. dentro do coração, né? Porque vai olhar isso, não, mas tá num bom emprego, que tem várias condições, tá casada, tem filho, como assim Exatamente. tá faltando algo, né? Exatamente, é a questão do propósito, né? O teu propósito é o que você fará mais, qual legado você vai deixar no Mas coração tu das já pessoas. entendeu o que- tanto esse propósito que tu já tá com um passo a mais, que é essa pós-graduação. Exatamente, que é essa pós-graduação. Então, tudo eu fiz lá, Claudinha. Mudou o meu destino dessa forma. E lá eu disse, eu vou ir para a convenção, que é uma convenção cristã, que tem aqui em Chapecó, em que tem vários nomes, Silas Malafaia, Tiago Brunet, toda a família Valadão, Paulo Adoro. Vieira. Então, todo mundo vai estar em Chapecó. E eu olhei para o pastor que estava lá comigo em São Paulo e eu disse, eu vou. E ele disse, sério, tu vai, mas tu não é gerente de vendas de 2 semanas? Não, mas eu já não vou mais estar na companhia, eu já vou chegar e já tá tudo definido. Deus já descreveu o meu frente. caminho. E o meu marido, gurias, infartando. Porque o meu marido só disse, Simone, para com isso. Tu vai ficar onde tu tá, tu vai te aquietar. Pra que tu vai mexer no time que tá ganhando? Mas o que é isso? Meu marido mega assustado. E eu muito tranquila. Porque, gente, os propósitos de Deus não têm explicação. Então, coisas grandiosas virão por aí. Eu tô com vários projetos na minha cabeça. E vocês duas aqui, agora deixa eu falar pra vocês, tá? Olha que interessante. Eu não sabia que vocês duas tinham sido batizadas. E quando eu trouxe, para cada uma de vocês, eu trouxe um livro. Oba! E eu coloquei nestes livros frases bíblicas, sem saber se vocês eram ou não eram batizadas, qual era o credo, a crença. Deus tocou o meu coração. E eu escrevi para vocês com muito carinho. Coisa boa. Porque realmente Deus conversa com a gente e Ele tem propósitos grandiosos para a nossa vida. Basta a gente acreditar e basta nós termos atitude. Porque eu sempre digo do chá, né, gurias? Conhecimento a gente busca, habilidade a gente treina, mas a É atitude... verdade. Essa aí, se nós não todos os dias acordarmos e decididas a fazer daquele dia um dia melhor, nada se cumpre. É verdade. Porque tudo já começa no despertador. Eu posso escolher entre apertar o soneca e seguir dormindo ou despertar para a vida. As escolhas já começam As ali. escolhas E assim, te definem. Sucessivas escolhas que se faz ao longo do dia, né? Exatamente. Então isso é tremendo. E que bom que podemos escolher. Maravilha, E eu tenho certeza maravilha. que construiremos muitas coisas, inclusive juntas, hein? Já tô aqui com várias coisas na minha Vamos cabeça. Só de estar trocar aqui depois com o vocês Whats. aqui. Muito bom, muito bom. Letícia, o que tu tem pra dizer dessas coisas? Nada assim combinado, mas tudo fluindo, né? Verdade. Que coisa de louco. hein? Maravilhoso, assim. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário, né, gurias? Deus é Verdade. extraordinário. Ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E cada vez que eu levanto, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela vida, pela minha família, por saúde. E tem dias também, eu sei que sempre Deus está à frente. Sempre Deus está à frente. Mas tem dias também que ele leva a gente no colo, É porque tem verdade. dias que não são muito fáceis. Aquela hora vocês falando sobre o preconceito, sobre julgamentos na internet. Isso é tão triste, porque eu passei por um episódio, agora quando tu começou a falar, que quando saiu alguma votação que teve de algum projeto, e aí botaram lá, a Letícia ela foi para a igreja para buscar voto. Essa é o crente de fachada. Vários apelidos pejorativos de pessoas que não conhecem a minha história, né? Eu disse, como que eles falam assim sem saber? É muito fake news, é muita falta de empatia na internet. É muito triste porque as pessoas não conhecem a tua história e escancaram ali, jogam aquilo no ventilador como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade. E, E não, não e sem se preocupar se isso vai Se vai te machucar ou abalar, não. Já se vai fazem te pra isso, machucar. né? Já fazem com isso mesmo, com E a nesse maldade, caso né? da igreja, quem conhece a tua história ou for um pouco mais a fundo, a tua família inteira é cristã a vida toda, né? De berço, nunca fui vida obrigada, eu toda. sempre fui, porque eu sempre amei estar na igreja, E congregar. Deus te deu um dom maravilhoso, né? Antes de estar na política, quantas posses de prefeitos que vocês Participamos, tocaram, com cantaram, certeza. então Já tinha esse vínculo, né? É, A nossa igreja a tem igreja esse vínculo já. muito forte, né? Muito forte. mandar um grande abraço pro pastor, né? Pastor Geraldino, Geraldino, irmã Lenir, são as bênçãos da nossa maravilhosos, vida. estão sempre orando por nós, pela cidade, pelas autoridades do município. Sempre orando, Claudinha. E tem que carregar vocês em oração mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, né?
Então, essa questão da fé é uma coisa muito forte, muito presente na nossa vida, graças a Deus, né? Que é o que nos sustenta, nos mantém de pé. Vocês sabem que toda segunda-feira nós iniciamos, né? Claro, com alguma exceção de alguma segunda que a gente não venha se reunir por algum motivo de viagem ou do prefeito ou minha, alguma outra coisa, mas a gente inicia com uma reunião de planejamento da semana, assim, para ver as prioridades, o que vamos nos dividir de algumas frentes de trabalho. E a primeira coisa é uma oração, né? Joelho no chão, oração para que Deus venha nos guiar e nos usar, e nos dar sabedoria para tudo, assim. É uma coisa, claro, cada um tem a sua fé, o Estado é laico, a gente respeita muito isso como gestores da cidade, mas a gente se fortalece muito iniciando a semana dessa forma. A gente se sente mais seguros iniciando dessa forma. É uma coisa nossa, né? E a gente foi pegando esse formato e parece que se a gente não faz isso, não é a mesma coisa na semana, sabe? Então, se tu fores ver o próprio nome, né? Oração é orar e agir. E logo depois ter ação, gente. É o que a gente precisa. Então. E a Simone tem um dom maravilhoso da oratória, né? Muito bom. Olha, vai fazer bênção na vida de muitas mulheres, viu? Amém. E a gente já fico imaginando esses grupos de mulheres, assim, que ela vai conseguir levar falas e inspirar e pela palavra. Ir a campo, levar a palavra de Deus. Exatamente. É porque eu, dentro da companhia, Claudinha, eu não podia falar sobre isso, tu compreendes? Eu tinha um discurso engessado de falar sobre técnicas de vendas, produtos, gestão de pessoas, também, né? Que é mega importante, mas eu não conseguia, atrelado a isso, levar a palavra de Deus. Então agora eu me sinto livre para realmente conseguir engrandecer as nossas mulheres da forma mais nobre que existe, que é dando a técnica, que é a gestão de vendas, junto com os princípios milenares, que é para fazer dessa mulherada serem assim, ó, vitoriosas, serem tão grandiosas quanto o rei Salomão. O que tu acha, hein, Leti? Acho maravilhoso, acho que tu vai revolucionar. Adoro, é isso que a Vamos gente precisa inscrever já nos primeiros, né? Quando abrir a primeira turma, a gente já... Claudinha e Letícia, gurias da nossa equipe de produção aqui também já vão colocar o nome. É sobre já isso. Tem turma. É sobre isso, porque a prosperidade é algo muito importante, né? No momento que você prospera, você consegue ajudar as outras pessoas. Como é que uma pessoa endividada, uma pessoa que não consegue prosperar financeiramente ajudará o seu próximo? Olha que nobre isso que a Letícia está fazendo, que é de tornar a Páscoa das pessoas uma Páscoa mais feliz, mas essa Páscoa vai ser feliz através de doações. E quem é que pode doar? Será que uma pessoa fracassada, endividada, consegue doar alguma coisa? Difícil, gente. Para que a gente por mais consiga, que queira, por mais né? que queira, Tá em muitas vezes não sofrimento, consegue. tá em... Exatamente. E na questão falou em dívidas, questões financeiras, e isso traz muitos problemas, né? Para a família, para o casal. Claro. Se tem filhos, aí às vezes tem brigas, essas brigas às vezes viram em agressões, isso já vai ir lá para a questão das mulheres vítimas de violência, já vai para a questão da criança que desperta em algumas questões dentro da escola com problemas, e muitas vezes começa pela questão financeira, né? Exatamente. A questão financeira, ela pesa muito. Então, tu trazer a dignidade para dentro das famílias com a questão do financeiro é fundamental. Para a pessoa poder ter a sua dignidade de escolha do que vai comprar, como que é viver a sua vida. Isso aí não... Exatamente. E muitas mulheres, inclusive, elas são prisioneiras dos seus algozes, que são os maridos, porque elas não têm a independência financeira. Porque se elas tivessem, então, vão fazer um trabalho muito forte junto com a mulher, pensando na violência doméstica. E quando nós chegávamos em alguma situação de vulnerabilidade, o que ela dizia era, mas como eu vou sair daqui com os meus filhos? Eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho o que fazer. Né? Eu não tenho para onde ir. Isso a gente vê bastante muito também, forte. Claudinha. Então, como é importante nós darmos para essas mulheres independência financeira, para elas largarem esses algozes, né? Ou que se escolherem não largar, que não seja questão financeira, né? Exatamente, o argumento. Mas eu digo que, meu Deus, a violência é algo que o que eu via, né, dentro da companhia era algo que eu tinha vontade de botar no colo as mulheres, os filhos e falar, por favor, vamos sair daqui. E as crianças que vão
crescendo em lares com essas questões de agressões, elas acabam achando que isso é o natural, porque elas crescem num lar assim, onde se fala mais alto, se tem um palavrão, se grita, se agride verbalmente, daqui a pouco com um tapa. Para elas aquilo é o natural. Exatamente. Quando elas replicam isso em algum coleguinha, na escola, muitas vezes não é na má fé, na maldade de criança. É no exemplo. É porque é o exemplo que se tem, né? Exatamente, é o Então, exemplo que se a sociedade que vai se criando Fica aquele ciclo, por né? aquilo que está se vendo. Então, a gente precisa realmente buscar alternativas de uma sociedade diferente pelo respeito. E o mundo hoje está muito intolerante, não só aqui entrando nessa questão de homens e mulheres, gente. É homens e homens, mulheres e mulheres, mulheres e homens e mulheres. É todo mundo com todo mundo, na real. É jovens com gente mais de idade, a gente idosa com jovens e assim por diante. Então, é muito complicado. As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão no seu limite pela questão do estresse. E aí a gente volta nessa questão de saúde mental, de trazer qualidade de vida. A gente tem que, sim, falar de práticas integrativas complementares de saúde, buscar isso, agregar cada vez mais ao SUS, que não se fique dependente só do remédio, que se fale e se coloque à disposição, né, com políticas públicas, yoga, meditação, outras formas que a gente consiga trazer saúde e não cuidar da doença. São desejos, e a gente precisa ter esses desejos, porque senão a gente vai ficar colocando dinheiro público só na doença, né? E claro que tu tem que tratar a doença. Eu tive uma situação com meu filho há poucos dias e a gente teve que ir em vários hospitais para conseguir um que fizesse uma cirurgia de emergência, que ele tem hidrocefalia. Então, naquele momento, tinha que tratar a doença, mas ao longo do tempo, o que a gente precisa agora é da qualidade de vida. Então, é de saúde. Exato. Né? E a gente precisa buscar alternativas para isso. E eu vejo que uma rede que vai se fortalecendo, quando uma mulher ocupa um espaço, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, ou outros, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços na sociedade, né? Não é só a maternidade em si, é outros espaços, não é só dentro de casa, e que é maravilhoso dentro do lar da gente, né? Eu acho que é uma grande dádiva a gente ser mãe, e respeito as mulheres que optaram em suas vidas por não serem, mas eu sou muito feliz com os meus filhos e sendo mãe. Não imagino a minha vida diferente sem ser mãe. Então, assim, que linda dádiva. Só que a gente foi ocupando outros espaços e isso está cada vez mais forte, mas a gente precisa possibilitar que outras consigam, ainda está tão pequenininho, né? Então, que outras consigam vir também a ocupar, e que a gente acaba, às vezes, passando uns sufoquinhos por serem, muitas vezes, as primeiras a isso, aquilo, né, facilitar um pouco para aquelas que vão vindo depois também, abrindo caminhos, como se diz, né? Isso mesmo. Encorajando e buscando formas que essas mulheres consigam, essas meninas, encorajando as meninas a querer coisas diferenciadas, né? A quererem sonhar e acreditar que é possível sonhar, que a vida não precisa ser essa vida que a gente vive todo dia e que dá assim para sonhar e ir atrás do sonho, que trabalhar é muito bom, que a gente consegue a nossa independência por meio do trabalho, que se a gente tem que trabalhar para manter os estudos, que a gente faça isso. Eu fui mãe adolescente e tive uma rede, né, de apoio com o meu filho mais velho, agora mês que vem faz 23 anos o meu filho mais velho. E eu não deixei de estudar, né? E depois, em sala de aula, eu sempre usava esse exemplo abertamente pela questão das meninas jovens que estavam entrando na questão da maternidade, mas abandonando a escola. Mas tem que estudar, tem que buscar se aprimorar, trabalhar para tu poder... inclusive para o teu filho, né? Exatamente. Dar um futuro diferente. Então, claro, eu tive essa rede que eu pude continuar estudando, minha sogra, minha mãe sempre apoiando ali, a família. Eu sei que para muitas é bem complicado, mas nunca se está sozinha. Hoje a gente tem equipamentos dentro do município com redes de apoio e tem muito trabalho voluntário, que nem agora a Simone está trazendo um projeto que ele vai iniciar com sementes, né? Também de voluntariado, não só algumas pessoas vão pagar, mas outras vão ter o voluntariado. Sim. Então, sempre tem essa parte assim que dá para buscar uma ajuda, as igrejas também abrindo portas. Então, não se sintam sozinhas, garotas. Exatamente. Procurem ajuda, não desistam. Não desistam. Né, dos seus sonhos. Dá para voar. Dá para se transformar em borboletas. É verdade. Como a Simone falou aqui, eu era uma guria que estudava e que trabalhava no balcão, atendendo... Não tinha ECA naquela época, né? Mas atendendo cachaça na beira do balcão, fritando pastel.
E hoje tô aí podendo representar a cidade, tentando a cada dia aí fazer o meu melhor. A gente não acerta em tudo, mas a gente se esforça muito. Eu acho que isso que tem que ficar, né? Que, olha, tem muito trabalho, vamos tentar fazer cada vez mais. E somos 3 grandes exemplos de guaibenses que estudaram em escolas públicas da nossa cidade e que podemos dizer, modéstia à parte falando, que vencemos, né? Porque estamos aqui, porque conseguimos ter as nossas profissões, que conseguimos aí honrar as nossas famílias, que não envergonhamos ninguém, então que demos certo. E que Que queremos, coisa boa, né, e Simone? que queremos seguir prosperando outras- e dando sementes, exatamente. E que então, que coisa Guaíba boa. venha a crescer cada vez mais para que seja essa cidade de bons frutos, de pessoas que falem com carinho da cidade. Que nem a gente Exatamente. falou, uma cidade que tem muito ainda para crescer, mas que também tem muita coisa boa aí. Com certeza, sem dúvida. Eu não vejo tive essa experiência que tu teve, eu não sei se a Letícia teve, eu sempre morei em Guaíba, né? Ah, sim, eu não, na verdade eu saí. Não, Fui eu ao sempre mundo. morei aqui Eu também sempre morei aqui. Exatamente. E Então, atualmente eu resido em Eldorado do Sul. Minha mãe ainda reside aqui, trabalhou 32 anos na prefeitura de Guaíba. Então eu lembro que quando eu ia para a prefeitura, eu adorava quando a minha mãe me levava para a prefeitura. Na época ela passou pelas gestões do Dr. Solon, Dr. Maneca, né? Então eram as gestões da mãe que eu lembro muito. E eu adorava ir para a prefeitura e eu ficava olhando todas aquelas pessoas e pensava, nossa, adoro ver a minha mãe de exemplo. A minha mãe trabalha na prefeitura da cidade. Olha que lindo. bacana isso, né? Então, realmente, me dá muita satisfação no coração saber que somos filhas dessa cidade tão maravilhosa e que teremos aí muitas vidas transformadas. Vocês podem ter certeza disso. E desculpem os homens, mas eu digo para vocês, as mulheres são maravilhosas. Nós temos um portal, gente. Nós conseguimos gerar vidas. Olha que coisa linda isso. Eu tenho um portal, a Letícia, a Claudinha, a gente consegue gerar uma vida, né? Deus nos deu essa possibilidade. Olha que lindo isso, né? Uma mulher tem uma dádiva de gerar um outro ser humano. Então, por isso que eu tenho tanto amor pelas mulheres. Às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de trabalhar com mulher. Eu digo, gente, eu amo trabalhar com mulher. Eu sou apaixonada pela mulherada. Então, se eu vou atuar em algum lugar, eu quero atuar com as mulheres. Eu sou apaixonada pela força feminina. E a gente só vê o que reflete em nós. Às vezes, a mulherada é invejosa. A mulherada, eu disse, gente, cuidado com o teu espelho. Você vê o que você reflete. Se você está vendo só inveja no meio da mulherada, como estão os teus olhos? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, eu tenho 3 irmãs. Três irmãs. Somos em 4 meninas. A minha irmã tem 2 meninas, eu tenho uma. Meu pai é o bendito, é o fruto entre as mulheres, né? Só mulher. Só mulher. Tenho 10 tias. Nossa. Então, é a mulherada, gente. Família de mulheres. Não. Então, eu digo pra vocês que é realmente a mulherada. E eu sou apaixonada por esse universo. Eu digo que nós, mulheres, somos realmente, agraciadas por termos essa oportunidade de estarmos umas com as outras, de engrandecermos umas às outras e mulheres unidas, gente. Meu Deus do céu, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, a gente vai muito longe. Ainda mais com Deus. Opa! verdade. Para. Aí ninguém nos Com para. certeza. E quem tem essa voz de veludo, então, hein? Imagina, ainda mais eu quero ver a Letícia cantar. Eu não sei de Então, nada, eu só sei que eu gente, preciso ver a Letícia não cantar. Não estava escrito isso no negocinho aqui quando eu assinei. Mas essa questão de ver as mulheres ocupando os espaços, gurias, de liderança, é tão importante, é tão significativo, porque inspira outras mulheres que elas podem chegar aonde elas quiserem, basta elas acreditarem, né? Basta tu crer. Então, e ter ações e ter atitudes que tu vai conseguir. Eu mesma era uma improvável no mundo da política, mas Deus me escolheu, Deus me capacitou. Te levantou. E me colocou lá naquele lugar. Verdade. Né? E lá estou eu, fazendo tudo que está ao nosso alcance, não sozinha, com toda a minha equipe, e graças a Deus trabalha comigo a Tati, o Eliezer, a Aninha, a Gi, manda beijo para vocês, compartilhem. Então, é muito bacana quando tu vê mulheres em destaque, porque é uma coisa que a gente não via antes, né? Verdade. Então, que a gente consiga empoderar ainda mais mulheres para chegarem onde elas quiserem, porque a gente merece. Muito bem. Esse é o nosso GuaíbaCast. Passa ligeirinho essa 1 hora, mas foi um papo
tão agradável, tão gostoso, que eu quero agradecer imensamente a cada um que ficou com a gente até o final, no nosso segundo episódio do GuaíbaCast, o podcast sobre o berço da Revolução Farroupilha. Nesse episódio extra aqui desse dia de março, dedicado às mulheres, com a Simone Boneberg e também com a Letícia Maidana, falamos de tantas coisas diferentes que, nossa, minha gente, tem que assistir, que foi bom pra caramba. E a gente vai ficando por aqui, vamos ouvindo as considerações finais. Quem sabe a vereadora Letícia ainda dá uma palhinha a pedido da Simone. Parece que a Simone tem um mimo ali para entregar um livro com dedicatórias, só se tiver uma cantoria, né? E eu tenho que fazer aquele pedido. Vai lá no nosso canal no YouTube do GuaíbaCast, te inscreve no canal, ativa o sininho para poder, sim, ser notificado quando a gente tiver novos episódios. Quinta-feira, tu já sabe, sai episódio novo do GuaíbaCast. Tem alguém que tu acha assim que, essa pessoa inspira, é uma história de superação, tem que estar na bancada do GuaíbaCast. Vai nas redes sociais, nos indica essa pessoa que a gente pode sim estar convidando para ela vir para cá também, conversar com a gente e trazer a sua história. É sim um momento da gente valorizar a gente da nossa terra, a gente que faz a nossa Guaíba, a Guaíba que a gente tanto ama acontecer a cada dia. Muito bom estar com estas gurias e eu vou pedir para nossa consideração final. Ai, que delícia. Vai tu primeiro. Que tu Mas eu quero falar mais uma meia hora. Eu gostei desse... Eu tô falando que a gente vai ter que Nós ter vamos a ter que segunda marcar um edição. outro, vamos marcar um outro. edição Já dois. senti, já de senti. conversa Tá. que simplesmente eu já tô vendo a equipe se levantar, tipo, tem que encerrar, mas eu quero ficar aqui, gente, Começa conversando umas com movimentações, vocês. Não, começaram né? a se movimentar, que já tá começando, gente, calma aí. Agora que aqueceu, agora que aqueceu. Agora que aqueceu, exatamente. Então eu quero agradecer imensamente. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Letícia. Foi realmente uma tarde engrandecedora para todas nós. E eu quero dizer para vocês que agora é o nosso momento. Quando nós pensamos em passado, quando nós pensamos em futuro, nós conseguimos fazer com que a nossa alma tenha sensações que não são bacanas. Porque se a gente pensa no passado, a gente começa a desenvolver depressão. Se a gente pensa no futuro, a gente desenvolve ansiedade. Então a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar no presente, que o nome mesmo já diz, é um presente. Então vamos viver o dia de hoje intensamente, tendo atitudes, fazendo o melhor para o nosso próximo. A lei da semeadura, gente, é a coisa mais linda que existe. Porque o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então procure semear coisas grandes, procure semear o melhor para a vida do teu próximo, porque eu tenho certeza que tu terás a cada dia uma vida grandiosa. Que Imenso coisa prazer. linda. Simone Boneberg, ó. Quem não acompanha nas redes, vai lá e já segue vai lá ela. no meu Instagram, Simone Boneberg. Ai, gurias, que dizer, só agradecer. Que privilégio poder estar aqui com vocês. Simone eu já conhecia, Claudinha, Sim, que é uma coisa mulher assim, boa. que para mim é uma inspiração. Eu já te disse isso, olhando no teu olho, tu sabe o quanto eu te admiro. E feliz demais por esse GuaíbaCast, não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Verdade. E é isso, gurias, valorizar as nossas mulheres, enaltecer as nossas mulheres. Nós somos fortes, nós somos corajosas, nós somos ousadas. Eu quero deixar Josué 1:9, que é um versículo que eu levo para a minha vida toda, que Deus manda a gente ser forte, ser corajoso e não desanimar nunca, que Ele está com a gente. Então, eu desejo que Deus abençoe grandemente a casa, a família de vocês. Amém. E que, Claudinha, tu continue aí empoderando mulheres e mulheres e mulheres. E força, Deus é contigo, porque a gente sabe o fardo que tu carrega também não é fácil. Mas vai firme na tua força, que Guaíba está avançando a cada dia mais e tu tem muita contribuição nisso. Verdade. Muito obrigada, suas queridonas. Foi maravilhoso estar com vocês. Depois a gente vai compartilhando. Fica o nosso pedido, vai no canal GuaíbaCast, assiste com a gente todo o podcast de hoje e já sabe que quinta-feira é dia de GuaíbaCast. Muito obrigada à nossa equipe de produção por todo o carinho, né, em preparar o estúdio para as gravações de hoje. Muito obrigada à Imobsul, nossa parceira no projeto, para esse segundo episódio de GuaíbaCast. Até uma próxima e vambora, que tem muito para falar do berço da Revolução Farroupilha. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.